Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like pra fortalecer. Hoje tem bastante novidade, jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, um jogador já foi inscrito no BID, também tem bastante novidade aí sobre o mercado da bola, um centroavante do Corinthians que pode estar de saída e também um meio-campista que pode ir para o futebol chileno. Então, pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians! Como a gente sabe, o Corinthians enfrenta hoje, às 9h30 da noite, a equipe do Vasco lá em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a penúltima rodada aí do primeiro turno, jogo importantíssimo, a gente sabe da situação do Corinthians na tabela, tá ali acima da zona do rebaixamento, mas o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, então o Corinthians não pode vacilar, é jogo duro, é jogo que a gente precisa dos 3 pontos para dar uma respirada na tabela. Já falando dos desfalques, o Corinthians não conta primeiramente com o Jô, que ainda está lesionado, e também com o Otero, que tomou o 3º cartão amarelo. Por outro lado, o Ramiro e o Bruno Mendes retornam de suspensão e estão liberados aí para o técnico Wagner Mancini fazer a escalação da equipe. Outro jogador que também já está disponível é o Fábio Santos, já foi registrado no BID da CBF e está aí liberado para atuar com a camisa do Corinthians. Vale ressaltar que ele só pode jogar pelo Campeonato Brasileiro. A gente lembra aí que ele era do Atlético Mineiro e o Galo jogou aquela primeira fase da Copa do Brasil. O Fábio Santos esteve em campo, então, como a gente sabe, não pode atuar por duas equipes na mesma temporada na competição. Então o Fábio Santos, pela Copa do Brasil, não pode jogar pelo Corinthians. Mais uma chance aí, quem sabe, pro Lucas Piton ou até mesmo para o Sid Clay. Bom, a escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio novamente no gol, Fagner, Bruno Mendes voltando aí da suspensão e Gil. E na lateral esquerda, Lucas Piton provavelmente. Não acho que ele vai começar com o Fábio Santos já de titular. No meio campo, Xavier, a volta do Ramiro, Camacho, Matheus Vital, Casares e Bozelli. Por enquanto o Luan é dúvida ainda no meio campo, não se sabe, pode ser que ele comece com o Luan e o Casares fique no banco. O Mancini fez um suspense aí da escalação da equipe do Corinthians. Pelo lado do Vasco, tem uma informação importantíssima também, que a equipe de São Januário fez um pedido junto à CBF pela liberação de 3 jogadores que foram convocados aí para a seleção sub-20. São eles o atacante Thales Magno, o Bruno Gomes e também o Lucão, que aí foram convocados pelo André Jardine, só que agora eles foram liberados, vão jogar contra o Corinthians, mas aí já vai por opção aí do técnico do Vasco, e vão se apresentar em Itu quinta-feira de manhã. Acabou o jogo, já pegam um voo para estarem no interior de São Paulo na quinta de manhã. Essa aí a CBF conseguiu ser mais maleável nessa situação. Reforços aí pro Vasco que a gente sabe, principalmente aí o Thales Magno, um jogador importantíssimo para a equipe Cruz Maltina, que vem sendo um dos destaques aí da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Mas aí, torcedores, qual a opinião de vocês sobre esse jogo? O Corinthians é favorito para esse confronto ou não? O Vasco jogando em casa vai endurecer o jogo contra o Corinthians? Pra mim, 1-0 Corinthians é o meu palpite. Não tô acreditando que o Corinthians consegue fazer muitos gols no Vasco, mas eu vou pedir aí pro Corinthians fechar a casinha ali, endurecer na marcação e não sofrer gols. Não sofrendo gols, a gente já pontua pelo menos um ponto. Quem sabe a gente encaixa um gol lá na frente, consegue os 3 pontos aí e volta feliz para São Paulo. Comente aí, rapaziada, a opinião de vocês sobre a escalação do Mancini e também o palpite para o jogo de logo mais. Agora falando sobre o mercado da bola, a primeira novidade é sobre o centroavante Mauro Bozelli. A gente sabe que a fase dele não é nada boa, 12 jogos já que ele não marca pelo Corinthians. Se for ver aí, ó, desde o Paulistão que ele não faz um gol. O último gol dele foi contra o Santo André. Então tá complicado aí. Um cara que a gente fala camisa 9. Ele é o 17 do Corinthians, mas a posição dele aí é 9, centroavante.
ficar tanto tempo assim sem fazer gol é complicado, né? O problema é que desde o último gol dele lá pelo Campeonato Paulista, ele disputou aí as 12 partidas, só que só foi titular em 5 jogos, assim como foi o jogo contra o Flamengo. E aí os jogos que a gente assiste, não sei se falta vontade nele, se falta movimentação, o que tá faltando, porque a bola não chega e ele também parece que não se esforça para ela chegar. Só que também, se a gente ficar olhando o centroavante, voltando lá na linha do meio para buscar a bola, fica complicado, né? Um atropelando a função do outro, o time que já não tá bem, a tendência é só piorar. Então, vamos aguardar aí mais uma chance, provavelmente hoje, pro Mauro Bozelli balançar as redes pela camisa do Corinthians. Tem também o problema aí que eu tinha esquecido, que o Bozelli passou por 2 lesões nesse tempo, desde o Campeonato Paulista aí, a época da pandemia. Então tem essa ressalva a se fazer aí, 2 lesões, acabou atrapalhando a sequência dele, o Jô chegou, conquistou a vaga de titular, às vezes nem por merecimento, mas o Jô foi sendo o titular da equipe do Corinthians e o Bozelli foi ficando esquecido. Sendo assim, eu já falei aqui, teve uma sondagem aí do Peñarol do Uruguai, mas também essa semana o Querétaro do México, time que já jogou o Ronaldinho, é um time aí conhecido lá do México, também demonstrou interesse pelo Bozelli. O problema é que o Bozelli é ídolo lá da equipe do Clube León, do México também, jogou por 5 temporadas lá no México, então não sei se ele iria para um rival do León. Já o Peñarol tem grandes chances do Bozelli fechar com o time uruguaio. Essa situação do atacante aí só ressalta ainda mais o desejo dele de deixar o Corinthians, né? Porque, pô, o cara tá disputando posição com o Jô. E o Jô tá mal. Não faz gol, 4 jogos sem uma finalização e mantém o Jô. O que ele faz? Não, brigadão aí, Corinthians. Vou juntar minhas coisas aqui, ó. Vou procurar um outro clube. A gente sabe que tem proposta, sabe que o Corinthians não quer renovar com ele. O que mais que ele vai querer ficar fazendo aqui no Corinthians? Aí beleza, acabou de sair o Bozelli, o Jô machucou, tá suspenso, não pode jogar, coloca quem? Tá vendo? Não tem planejamento a equipe do Corinthians, falta planejamento, falta alguém para pensar, pô, é verdade, né? Não, se a gente vai liberar o Bozelli mesmo, não vai renovar, a gente tem que ter o plano B. Só que a gente sabe que a diretoria do Corinthians não tem plano B, então fica aí, ó, a mercê do André Sanches, do Duílio que abandonou, você tá entendendo? Então é complicado. E aí, rapaziada, qual a opinião de vocês aí sobre essa situação do Bozelli? Acham realmente que ele vai sair do Corinthians antes do final do contrato dele? Ou pelo menos vai esperar acabar o contrato que finaliza no final do mês de dezembro? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreve aí embaixo, já deixa o like e se quiser trocar uma resenha, só dá um salve lá no Instagram, @JohnDoTimão, eu respondo todo mundo, hein? A nova informação aí sobre o mercado da bola foi dado pela rádio ADN do Chile sobre o interesse do Colo-Colo no meio-campista aí, também chileno, Ángelo Arauz, que pertence à equipe do Corinthians. A gente lembra já que na última temporada o Colo-Colo fez uma sondagem aí, mas não tinha o dinheiro para contratar o Ángelo Arauz, então encerrou as negociações. Nesse ano, o jogador de 23 anos novamente recebeu a sondagem no Colo-Colo, mas ainda não chegou proposta. A gente lembra aí que o Arauz perdeu espaço na equipe do Corinthians, começou bem o Campeonato Brasileiro, fez gol, deu assistência, teve uma sequência ali de 2, 3 jogos na titularidade, depois sumiu. Sumiu novamente o Arauz, só fica ali no banco, nem entrar ele tá entrando mais. Então é complicado pro jogador, né? A gente lembra aí que o Corinthians pagou 4 milhões de dólares no jogador. A gente, se colocar a cotação da época, dava em torno aí de 17 milhões de reais e não conseguiu render todo o esperado, porque foi um grande investimento que a gente fez nele. Ele já foi emprestado para a Ponte, foi emprestado para outros clubes aí e não conseguiu render. E também na equipe do Corinthians não conseguiu a sequência. Teve aí 2, 3 jogos na temporada que ele foi bem, de resto apagado o Ángelo Arauz. E aí, o contrato dele se encerra em 31 de julho de 2023, então tem bastante tempo aí do Arauz no Corinthians.
Se quiser comprar aí o chileno Arauz, o Colo-Colo vai ter que pelo menos igualar esse valor, na minha opinião. 4 milhões de dólares. Hoje em dia, na cotação, vai subir mais, né? 4 vezes 5 já dá 20. O dólar tá mais de 5, então vai dar mais de 20 milhões de reais. Seria um dinheiro aceitável para a equipe do Corinthians. Não pode perder nessa negociação. O jogador tem 23 anos, ainda é uma promessa para o futebol. A gente queira ou não queira, mesmo ele não jogando bem, é uma promessa, senão o Colo-Colo não queria o jogador. Então, aí a diretoria do Corinthians tem que, pelo amor de Deus, parar e falar assim, ó, não, beleza, a gente pagou 4 milhões, o contrato dele é longo, pra não pagar multa, nada, paga os 4 milhões de volta, tá beleza. Acabou, a gente vende o cara, não toma prejuízo e beleza, porque não vai utilizar ele. Já passou o tanto de técnico que já passou desde 2018, quando a gente contratou o Arauz, e ninguém deu uma sequência pro cara. Então, do jeito que tá, faz a contraproposta aí pro Colo-Colo, 4 milhões de dólares e vende o cara. Essa é a minha opinião. E você, torcedor, acha que o Corinthians deve vender o Arauz ou não? Ele ainda vai render, né, com a equipe do Corinthians aí, ainda vai dar bons frutos com a nossa camisa. Comente aí embaixo a opinião de vocês. Por hoje é isso, rapaziada. Hoje eu ainda pretendo voltar com o pós-jogo entre Corinthians e Vasco. Fechou? Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!